extrair, limpar, modelar, queimar, secar. Essas são algumas etapas do processo que transforma o barro em um vaso. Não é fácil, requer resistência e paciência. Mas e você? Como tem reagido aos processos da vida? Será que você tem suportado aquilo que Deus está usando para lhe moldar? A verdade é que ninguém vive propósito sem antes passar pelo processo. E no programa de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Então fica aqui com a gente que o Espaço Jovem está começando. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Hoje na conversa nós vamos falar sobre algo que todos passamos na vida, que são os processos. Verdade. E tem até uma frase muito conhecida que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. E o nosso bate-papo de hoje vai girar em torno justamente dessa frase. Porque quando a gente fala de processo na vida, estamos falando de provação, de espera, renúncia, de aprendizado. E como tudo isso prepara a gente para viver o que Deus planejou. É exatamente isso. Então, Deus não nos entrega algo mal preparado. E Ele nos envia, né? Antes de nos enviar, Ele nos prepara. E a verdade é que muita gente tem desistido no meio do caminho por não entender justamente esse ponto. Para nos ajudar a aprofundar essa conversa, a gente tem um convidado especial, o presbítero Henrique Agnes. Pai do Senhor, presbítero Agnes, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, meu amigo, uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu não vou contar aqui dos bastidores, viu, gente, que a gente tentou trazer o presbítero Agnes. Tentei fugir por diversas vezes, mas cheguei. Chegou. São os processos. São os processos. E no louvor a gente conta com a participação da cantora Elisa Gabriela, que também já passou por um processo, que vai contar pra gente aqui hoje para poder viver o propósito. Pai te amo, Elisa. Amém, paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui. Amém, É isso glória a Deus. aí. E fazendo as perguntas, né, participando dos quadros, eles estão aqui. Chega a respirar no fundo assim quando eu virei para eles agora. Né? Estão os jovens da área 7, Pai do Senhor, jovens. Amém. Amém. E da área 45, Pai do Senhor, jovens. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente já manda a saudação aí para os jovens e para os respectivos coordenadores das áreas, né? E aí a gente já vai começar agora a nossa pergunta, as nossas perguntas e respostas. Presbítero Agnes, eles estão a fim de perguntar. Eu sei que o senhor está a fim de responder hoje. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa perguntar, antes de a gente começar a falar sobre processos, sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, o que são esses processos à luz da Bíblia, né? Qual é a finalidade deles, o que é que eles representam de uma maneira geral, biblicamente falando e tudo mais? Bom, quando falamos de processos, que todos nós precisamos passar por eles, como é o tema do programa hoje, ninguém vive o propósito sem antes passar por este processo. Esse processo, ele tem como finalidade a preparação. Então, logo, os processos, eles são as etapas da vida que a gente enfrenta. Cada etapa que Deus ele usa para nos preparar com um propósito, com uma finalidade. E se nós analisarmos a palavra de Deus, vamos perceber que todos aqueles que Deus escolheu, eles enfrentaram processos, passaram por processos para que pudessem, então, viver o propósito. E vale destacar que aqueles que negligenciaram isso, que não quiseram se submeter ao processo de Deus, eles perderam de viver o propósito. Porque é possível Deus ter um propósito com alguém e essa pessoa negligenciar o processo e logo não viver o propósito. Meio que aquela frase, quem tem promessa de Deus não morre não, tal. Bom, se a pessoa foi lá e não, se ela não seguiu, aceitar o processo, não se submeteu ao processo, ela pode morrer. Ela pode morrer e não cumprir o propósito pela qual Deus chamou ela. Porque as promessas vêm de Deus, mas os propósitos eles são necessários para que a gente viva essa promessa. E se, por mais que foi Deus que prometeu, mas se eu não me submeter aos processos, que envolve também a espera, que envolve a paciência, que envolve o tratamento de Deus comigo, que envolve a rejeição do pecado, tudo isso está envolto no processo. Faz parte do pacote do processo. E se eu não me submeter a isso, jamais eu vou vivenciar o propósito de Deus na minha vida. Então, assim, como se trata de uma explicação à luz da Bíblia,
o que é o processo, tem alguns textos nas Escrituras, eu gostaria de ler aqui alguns deles. O primeiro está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3 em diante, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí, processo. Sabendo que a tribulação, em primeiro lugar, produz paciência. Olha o processo. Tribulação gerando ou produzindo paciência. A paciência, ela gera a experiência. A experiência, ela produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outro texto muito importante para falarmos sobre o processo está em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Olha como o processo ele nos prepara, nos molda, nos amadurece, nos aperfeiçoa, né? E completos, sem falta em coisa alguma. Veja como a provação, o processo nos amadurece, nos aperfeiçoa, gera o aperfeiçoamento a ponto de sermos completos, perfeitos, sem falta alguma, para viver o propósito de Deus. É legal que às vezes parece que processo na Bíblia tem uns sinônimos, né? Isso. O senhor citou aí a prova, todo um caminho traçado, né? São sinônimos, né? Talvez a gente não encontre na Bíblia assim, o nome processo. Literalmente. Mas existem, tá lá, né? Está lá ideia, né? a aprovação, não é? Que todo esse processo tem uma finalidade, que é gerar o quê? Experiência. E qual é o maior propósito de Deus para nós? Antes de falarmos desse propósito no sentido de chamada, não é? Que eu entendo que é isso que é o propósito aqui, neste momento, neste programa, é falar sobre os projetos de Deus para a nossa vida, sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, mas precisamos ter em mente que o propósito maior, além dessa vocação que Deus nos deu, é sermos parecidos com Cristo. Porque a prova, o processo, as dificuldades que enfrentamos na vida, todas elas são fornalhas de Deus para tirar as impurezas, como o ouro é provado no fogo, refinar, como o ouro, a prata é provada pelo fogo. Então, esses processos, essas fornalhas de Deus, esses processos que eu chamo de fornalhas e etapas de Deus, tudo isso são para nos aperfeiçoar e nos moldar para parecermos com Cristo. Porque o próprio Cristo, ele precisou passar por processos para viver o propósito. Então, qual era o propósito de Cristo? Morrer para salvar o homem do pecado. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Mas observe que Jesus não veio logo, nasceu e foi para a cruz. Não foi assim. Ele precisou passar pelos processos. Ele precisou passar pelas dificuldades da vida. Ele precisou crescer. Ele precisou esperar. Teve o processo da espera. Né? Jesus aparece nas Escrituras no seu nascimento, aparece com 8 dias de nascido, mas só vem aparecer posteriormente com 12 anos de idade, no meio ali dos mestres. E é só apenas uma pincelada, mas ele vem aparecer para iniciar o seu ministério terreno depois, né? Com 29 anos, que ele vem ser batizado por João Batista, quase com 30 anos de idade. E detalhe, ele foi batizado por João, ele está autorizado a iniciar o seu ministério terreno, mas antes dele iniciar, existe um processo que Jesus precisa passar. Qual é? O processo do deserto, da tentação. Ele foi tentado por Satanás. Por quê? Porque Adão, lá no Éden, cedeu à tentação. Não suportou o processo. Não é? Não suportou o processo, colocou o propósito em grande risco, mas Deus, como precavido... Previdente, né? Uma linguagem simples, né? Deus é precavido, que ninguém pega Deus de surpresa. Isso. O cordeiro já havia sido imolado desde a fundação. Porque Deus não é pego de surpresa. Então, Cristo, antes de viver o propósito pelo qual o Pai o enviou, ele passou pelos processos. Então, ele venceu Satanás no deserto. Ele suportou a tentação. 40 dias jejuando.
enfrentando aquela tentação, para que então pudesse iniciar o seu ministério terreno. Então veja, se Jesus, E que era passar Jesus, por outros processos, e passar né? por outros processos, Posteriormente. porque assim, meu amigo, cada fase da vida envolve um processo. Todas as fases, todas as etapas, cada lugar que Deus vai nos levar, cada obra que Deus vai depositar na nossa mão, para cada momento, para cada patamar, para cada degrau. Degrau não estou falando de posição, estou falando na vida, os degraus da vida. Para cada degrau, Deus vai nos dar um processo. Deus vai nos submeter a um processo. Por quê? Abraão passou por processos. Passou ou não passou? Passou. Ele teve que sair da casa dele, de onde ele estava, da terra que ele estava. O processo da renúncia, para poder viver o propósito de Deus na sua vida. Mas, no meio do caminho, Deus provou ele, provou, para lhe dar um filho. Mas depois que Deus deu esse filho, lá na frente Deus submete ele a outro processo, que é de abrir mão do filho. Para quê? Para viver um outro propósito que Deus tinha na vida dele. Então, é assim. A vida do crente é assim, de propósito em propósito, de processo em processo. De fé em fé, de glória em glória. De glória em glória. É assim. Porque já tem participação aqui da arquibancada, que o pessoal quer participar aqui. Jefferson Paulo, da área 45. Pai do Senhor, irmão Jefferson. Paz do Senhor, irmã Camila, presbítero André, presbítero Agnes. Como cristão, como nós podemos discernir se os processos, as provações que Deus nos permite atravessarmos, elas são para fortalecer a nossa fé ou mesmo quando são fruto de decisões equivocadas que nós tomamos? Bom, é muito importante isso. A gente sabe que há 3 espíritos que atuam no mundo. O espírito de Deus, o espírito do homem e os espíritos malignos. Né? Ou seja, 3 influências. A influência de Deus, a influência de Satanás e a própria ação humana. Né? É isso que eu quero dizer. E para isso, eu vou responder a sua pergunta. Eu gosto de responder com as escrituras, né? Porque tem base naquilo que você perguntou. Essa sua pergunta é ótima. Mas para isso, Tiago capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Resumindo isso aqui, para que eu possa identificar se uma aprovação, se um processo, ele é de Deus ou se ele é fruto da minha desobediência, é só a gente olhar para o resultado. O resultado e o propósito daquilo. Por exemplo, eu estou enfrentando uma tentação num aspecto que vai me levar ao pecado. Logo, isso não vem de Deus. Logo, isso não vem de Deus. Eu primeiro preciso responder isso aqui para falar sobre a consequência. Então, se aquele processo me leva para me afastar de Deus, eu identifico que aquilo não é de Deus. Não é Deus que está nisso. Não é Deus que está me provando. Porque a palavra provação e tentação, ela se assemelha. Não é? E o que vai diferenciar uma tentação de uma provação é a fonte. É Deus que está me provando ou é Satanás que está me tentando? São os engodos de Satanás ou são os processos de Deus? Então, geralmente, quando Deus me prova, Ele me prova com a finalidade. Ele me prova com a finalidade de me aperfeiçoar, de fortalecer a minha fé, de me fazer crescer, de me fazer avançar. Deus não é um tipo de um professor que vai colocar uma prova para você reprovar. Não. O desejo de Deus é que você seja aprovado, para que você cresça com Ele, para que você amadureça, para que você avance. Então é muito fácil de identificar. Primeiro, eu identifico a fonte, e o propósito, e o projeto, e o desfecho disso aí. Isso vai me fazer cair ou vai me levantar? Qual efeito na minha vida espiritual isso está gerando? Então,
Eu identifiquei, aí eu sei se isso é de Deus ou se isso não é. Agora, as consequências, como é que eu sei se é um processo ou uma consequência? É o fruto que eu colho. Entendeu? O fruto, ele revela que tipo de fruto eu estou colhendo. Ninguém se engane, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele vai desfrutar disso daí. Então, tem pessoas que estão sofrendo hoje... Como é seu nome? Jefferson. Tem pessoas que estão sofrendo hoje e acham que é Deus que está provando elas. Mas não é. É simplesmente consequência dos seus atos. Porque... A colheita, né? A colheita, porque caíram justamente nisso aqui. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, o pecado gera morte. Consequência. Então, geralmente são escolhas erradas, precipitações, ações erradas que fizeram com que aquela pessoa hoje colha os erros. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso que até nos momentos que a gente erra, que a gente falha, que a gente vai colher ali o fruto dos nossos erros, desfrutar das consequências negativas, Deus intervém, tendo misericórdia de nós, nos salvando e nos protegendo de nós mesmos. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E agora a gente vai fazer uma pausazinha, não é? Só para a gente continuar antes de a gente continuar a nossa conversa, para a gente ouvir um relato de alguém que tem suportado o processo para viver o propósito. É o cantor Richard Lima. Acompanha. Queridos irmãos, a paz do Senhor, só vive o propósito quem suporta o processo. Eu luto contra algo chamado epistaxe. Epistaxe é um sangramento nasal causado por diversos fatores: fragilidade nos vasos sanguíneos, rinite, sinusite, alteração da pressão arterial e por aí vai. Já cantei sangrando, orando para que o Espírito Santo de Deus não deixasse transparecer, para que eu não passasse aquele vexame no púlpito da igreja. Posso dizer que já passei a pior crise da minha vida, uma certa madrugada, que foi quando o Espírito Santo de Deus me deu uma grande experiência. Sangrando bastante, sem ter naquele momento quem me socorresse, eu pensei que iria partir para a pátria celeste. E o Senhor, de repente, adentra na sala da minha casa. Isso é para quem crê, irmão. Aquele ser reluzente chega na minha frente e diz: eu vim lhe medicar. Ele toca na minha cabeça, inclina assim, toca no meu nariz e naquele momento o fluxo do sangue estancou. Eu aprendo com isto que o Deus que permite a gente passar pelos processos da vida, Ele nos conserva e nos mantém para viver o propósito. É por isso que eu estou aqui. Comparado com o que já enfrentei, o que hoje eu passo, que não é como antes, graças a Deus, eu aprendo que Deus nos preserva para viver o propósito. Vale a pena ser fiel a Deus. Que Deus nos abençoe. É isso aí, agora vamos para o primeiro quadro, o Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Nesse quadro você já conhece, né? A gente dá 3 dicas de um personagem bíblico, falando na primeira pessoa, e os jovens terão que identificar de quem estamos falando, tá certo, gente? A gente vai começar aí agora, tá bom? Prepara aí o coração, a mente, né? Lembrar de tudo, né? Nós vamos para o primeiro quadro. Esse quadro aqui, ele é muito simples, tá bom? E aí eu vou para a primeira dica. Eu começo com a área 7 ou com a área 45? Quem quer primeiro? Os voluntários. Os voluntários estão assim, do lado. Área 7, eu ouvi mais 7, então vamos começar com a área 7, tá bom? E a gente vai para o primeiro personagem aí na tela do Quem Sou Eu, tela aí com a primeira dica, não é? Vivi em um tempo de grande idolatria em Israel e fui chamado por Deus para confrontar isso. Se quiserem arriscar, já podem arriscar, certo?
ou querem a segunda dica? Segunda Vai ser dica. a segunda, bem baixinho. Então vamos para a segunda dica. Fui o mentor de um grande homem de Deus. Olha aí, agora tá fácil. Quer a terceira? Então vamos para a tela 3, né? Deus fez um animal de garçom para me alimentar. Olha aí, agora foi. Rapaz. Agora tá entregue. Se quiserem arriscar, podem falar. Pode dizer o aí, nome. tá por aí, ó. Tal, Tá por e aí. falar. E aí? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Aí? Vai na tua força. respondeu. Vai na tua força, vai. Tá dando a dica ali, que tá sendo bonzinho hoje. Diz teu nome. Danile. Danile, e a resposta é? Elias. Olha aí, tela com a resposta. Elias, muito bem, 1-0. 1-0 aí vamos para a área 45 agora, né? Vamos lá, e se ajeita a postura aí, respira. Vamos lá. Tela 1, não é, com a dica do personagem. Saí da minha terra e fui morar em uma terra estranha. E aí? Querem a tela 2? A 2? Então vamos lá. Nesta terra sofri grandes perdas. Ó, história conhecida aí. Quer a terceira? Tá bom, então vamos para a terceira. E por isso quis mudar meu nome para Amarga. Olha. E aí, as meninas têm que saber essa daí. Seu nome? Pai do Senhor, me chamo Juliana. E a resposta é Noemi? Tem certeza? Muito bem, chama tela com a resposta aí. Noemi, muito bem. É isso aí. Então tá 1-1, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer para todo mundo, tá? Quem souber primeiro, levanta a mão, responde, pega na correria, tá? Vamos lá. Tela 1. O meu nome é citado no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Tem um monte, né? Essa dica foi de ouro. Quer a tela 2? Sim, vamos lá. O Senhor falava comigo como qualquer um fala com seu amigo. Ó, agora já restringiu. Eita, Menino, passa o calma. microfone ali. Quer arriscar já? Diz teu nome. Seu nome e a resposta. Pai do Senhor, Amém. meu nome é João Paulo, Moisés. A tela 3 diz, recusei ser chamado filho da filha de Faraó. E aí? Moisés. Tá bom, então é Moisés. Se não fosse assim agora. Amém. Muito bem, tela com a resposta, Moisés. É isso aí. Então, tá 2-1 para 45, mas não fique com raiva não, que daqui a pouco a gente tem outro quadro. E aí vocês têm a chance, tá bom? Virar, isso aí. Agora a gente vai de louvor com a cantora Elisa Gabriela. E em seguida a gente vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Vamos louvar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Aleluia. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. Aleluia.
A minha identidade e valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, glória a Jesus. Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém. Será que você pode dizer para Ele: Te dei os meus fracassos e as vitórias, eu Te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta e hoje estamos dizendo que só vive propósito quem suporta o processo. E no primeiro bloco a gente ouviu um testemunho aqui, um relato do irmão Richard Lima, e agora nós vamos ouvir também um breve testemunho da cantora Thaís Belo, compartilhando um pouco do seu processo. Acompanhe. Meus irmãos, a paz do Senhor, estou aqui para contar e testemunhar o que Deus fez na minha vida e dos processos que eu passei. Com 1 ano e 6 meses, eu tive uma crise convulsiva muito forte e eu fui levada ao hospital nas pressas. Chegando lá, me botaram em cima de uma cama. Meu pai foi lá fora do hospital, fez uma oração e disse ao Senhor assim: Senhor, se Tu quiser a minha filha para Tua obra, o Senhor pode tirar ela em cima daquela cama. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor pode guardar ela em cima daquela cama. Em poucos minutos, os médicos foram lá acalmar meu pai e disse assim ao meu pai: calma, pai, a sua filha está voltando ao normal. Após realizar alguns exames, meus pais receberam o diagnóstico que eu tinha paralisia cerebral, por falta de oxigenação no cérebro na hora de nascer. E eu precisei tomar medicação para controlar as crises convulsivas e passei a ser acompanhada por vários médicos. E ia muito para a ACD. E eu não falava, eu tinha dificuldade de andar e de aprender. Mas um dia minha mãe colocou o hino para ensaiar na comissão, para cantar no culto de Santa Ceia. E eu estava na sala brincando e minha mãe foi na cozinha buscar algo. E de repente minha mãe ouviu a voz de uma criança. E quando chegou na sala, eu estava louvando. E o hino que eu comecei a louvar dizia que no sangue tem vida, da vida que esteve na cruz. E minha mãe não acreditou. Ela voltou novamente o playback e novamente eu comecei a louvar esse hino, dizendo que no sangue tem vida. E a partir desse dia, Deus começou a fazer milagres na minha vida. E este ano, Deus me presenteou com a minha alta médica. E a medicação que a médica disse que eu iria tomar durante a minha vida foi suspensa. E eu quero te dizer que Ele é o Deus de milagre. Ele nunca falha, Ele nunca erra, Ele é o mesmo e não mudou. Assim como Ele tem feito um milagre na minha vida, Ele pode fazer na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, glória a Deus, que lindo testemunho, né? A gente
não sabe, às vezes, os processos que as pessoas passam, né? Só vê lá na frente louvando, lindo como ela louva, mas não sabe o que passou por detrás, né? Por isso eu quero lhe perguntar, presbítero, por que é tão indispensável essa parte do processo, essa parte da caminhada, né? Que às vezes é dolorosa, se a gente pudesse, às vezes a gente pulava essa parte, mas por que ela é indispensável? O processo, ele é indispensável porque o processo, ele é a escola de Deus para se viver o propósito, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele castiga aquele a quem ama. Então, veja, o processo também é uma manifestação do amor de Deus por nós. Da misericórdia dele, né? Veja como é profundo isso. E o homem que não é espiritual, ele não vai entender isso. Mas como Deus, ele nos ama tanto e quer que vivamos o que Ele preparou para nós, Ele sabe que nós não iremos conseguir suportar o peso, né, que Ele tem para colocar sobre nós se nós não enfrentarmos aquele processo. Tiago, mais uma vez vamos para a Bíblia, porque é nela que está a resposta. Tiago capítulo 1, versículo de número 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso é lindo. Isso é profundo. Porque, como disse, o processo é a escola de Deus para vivermos o propósito. Ou seja, o processo nos prepara. Não tem como você ser um especialista em algo ou, por exemplo, vocês estarem aqui apresentando sem haver um processo de aprendizagem. E a gente vê isso na vida do povo de Israel, porque o propósito nos leva a louvar a Deus. Lá na frente a gente diz assim: como foi bom eu ter passado. Como foi bom eu ter sido afligido. O salmista não disse isso? Como foi bom eu ter passado. Porque a experiência que a gente vai desenvolvendo com Deus, veja o povo no deserto. Quem era o povo de Israel quando estava no Egito e o que o povo se tornou no deserto? E quem era o povo depois que entrou na terra prometida? Eu falo da questão da experiência. Os processos que eles viveram. E observe que eu não vou entrar nisso aqui agora, eu vou entrar depois, porque eu sei que vocês vão me perguntar algo que eu estou querendo responder aqui agora, porque é inevitável essa pergunta, é inevitável. Mas veja o povo de Israel no deserto. Deus precisou ensinar a eles a obediência. Deus precisou ensinar a eles a paciência. Deus precisou ensinar a eles a fé e a confiança em Deus. O que estava dentro do coração deles foi extraído nesse processo. Revelar o que estava no coração deles, porque alguns, no meio do caminho, pereceram. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio, capítulo de número 8. Veja aqui a importância dos processos. Deuteronômio 8, versículo de número 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho. Olha, processo, caminho. Te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Olha, e no processo de Deus tem humilhação? Tem humilhação. Tá vendo que, estão me humilhando, eu estou passando por isso aí não é de Deus? Olha, que Deus às vezes permite um processo de humilhação na vida da gente também. Deus permite. Para te humilhar. O que mais? Versículo 2 ainda. Para te tentar. Está ligado aqui a aprovação. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha que o processo, ele revela o nosso interior. Lembra de Jó? Satanás conhecia Jó por fora. Deus conhecia Jó por dentro. Satanás diz assim: ele só te serve por causa do que ele tem, por causa da família que é estabilizada. Tira tudo, então. Por causa dos bens. Ele é um homem rico. Assim é bom demais ser crente. É bom demais ser fiel assim. Todo mundo é fiel desse jeito. Agora, toca na família. Toca na saúde. Toca nos bens. Por que Deus tocou em Jó? Tocou na família, tocou nos bens, tocou na saúde. Porque Satanás disse assim: se tu tirar a família dele, tirar o que ele tem, os bens, ele te nega. E Jó permaneceu crente. Satanás disse assim:
Tudo bem, perdeu as coisas, ele não amava tanto as coisas como ele ama a si mesmo. Agora eu duvido, se o Senhor tocar na saúde dele, que ele não nega. Porque ele ama mais a si mesmo do que a ti. Satanás levanta 2 argumentos para tentar derrubar Jó. O primeiro é que Jó ama mais as coisas do que a Deus. O segundo é que Jó ama mais a si mesmo do que a Deus. E o processo revelou que Jó amava mais a Deus do que as coisas, do que a si mesmo. Satanás conhecia ele por fora, Deus conhecia ele por dentro. Deus disse, olha, Satanás, pode tocar. Porque enquanto tu conheces Jó por fora, eu conheço Jó por dentro. O processo vai colocar Jó pelo avesso. E vai revelar o que está no coração de Jó. Jó diz assim, Deus me deu, Deus tomou. Olha ele botando para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Era o que estava dentro dele, Era o que estava dentro dele. E o processo revelou. Só foi exposto depois do processo. Sim ou não? Sim. Sim, o processo revelou o que estava no coração dele. A mulher chegou e disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu ainda permanece fiel depois de tudo isso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mostrou o que estava no coração dela. Mostrou o que estava no coração dela. O processo revelou o coração dela. Mas vai revelar o coração de Jó. O que foi que ele disse? Receberia o bem de Deus e não o mal. Ora, Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome dele. Vamos permanecer fiel. Os amigos chegaram e tome palavra contrária contra Jó. Que foi o que estava no coração deles. O que estava no coração dele. Então percebe que o processo revela o coração, o nosso coração e o coração daqueles que estão ao nosso redor. Então o nosso processo, além de revelar o nosso coração, revela a ótica das pessoas sobre nós. O José, a gente elogia José, que José é um exemplo de perdão, que José perdoou, mas perceba que Deus não colocou os irmãos de José diante dele logo no momento do processo. Por quê? Deus sabia que José não estava pronto para perdoar. Deus disse, eu vou lhe submeter a um processo do tempo. O tempo vai ser suficiente para que você esteja curado, para que você esteja pronto para perdoar os seus irmãos. Por isso Deus não exaltou José logo assim. Porque se Deus exalta José num dia que ele bota os pés na terra do Egito, ele se vingava dos irmãos. Ele ia botar o pé em cima dos irmãos. Ele ia botar o pé em cima dos irmãos. Deus disse, não, você vai vivenciar a glória do segundo carro. A glória do segundo carro. O primeiro carro foi o carro dos ismaelitas, que levou ele para o Egito. Ah, irmão, se Deus dá o segundo carro a José naquele momento, estava vivo ainda na memória dele o sofrimento, Deus disse não, vai passar um processo para depois subir no segundo carro de Faraó, que é o momento da exaltação. E observe que José mandou carros ir buscar a sua família lá na terra de Canaã. Olha, o carro que levou José, que os irmãos de José colocou ele, foi uma caravana de escravos, de ismaelita. Mas o carro que José mandou buscar o pai e a família foi os carros reais de Faraó. O processo, irmãos, revela o que está no coração da gente. É isso aí. Amém. Amém. Presbítero, o que pode nos levar a abandonar o processo? Quais as consequências de quem abandona o processo? Você já falou um pouco, mas para a gente adentrar mais um pouquinho. Pronto, é isso aí que eu estava esperando. Né? É porque tem gente que quando começa a perceber a dificuldade do processo já quer largar. Justo. Né? Já quer dar o... Lembra do YouTube? No YouTube você dá 2 toquezinhos assim para ver se passa logo. Aí tem gente que dá 2 toquezinhos assim na vida para ver se... E assim, nós estamos vivendo, né, nessa era digital, da pós-modernidade, a geração de vocês aí que são... Eu sou novo, eu só não tenho cabelo, mas sou novo. Mas vocês são mais novos. Então, vocês estão vivenciando coisas mais rápidas. Tanto é que hoje... É a geração do fast food, né? A geração do fast food, tudo rápido, né? É a geração do micro-ondas. Né? E hoje você vê no WhatsApp que até para você ouvir o áudio, você coloca lá na velocidade 2. Hoje até para a gente assistir uma aula no YouTube, seja o que for, a gente quer ir lá e colocar na velocidade a mais rápida que tiver, para poder captar a informação lá, porque a gente não tem tempo de esperar para aprender. A gente não quer se submeter ao processo. Pode ver que a geração de hoje, ela não é tão inteligente quanto a geração passada. Eu não posso pular os processos. Porque quando eu pulo os processos, gera consequências drásticas. Quer um exemplo? Saul. Saul, ele ia ter o ministério dele confirmado pelo Senhor se ele aguardasse. Samuel disse, olha, eu estou chegando, viu?
A hora é tal, o momento é tal, eu vou chegar para sacrificar o Senhor e hoje Deus vai te honrar. Aí ele deu horário, viu a pressão do povo querendo ir embora, aquela coisa toda. O que foi que ele fez? Assumiu uma posição que não era dele. Precipitação. Então a precipitação me faz pular as etapas. E isso gera consequência. O que foi que Deus fez com ele? Olha, se tu tivesse esperado, se tu tivesse se submetido ao processo da espera, hoje Deus teria confirmado o teu reino. Mas como você se precipitou, não soube esperar, não soube se submeter ao processo para viver o propósito, o que é que aconteceu? Deus está te rejeitando. Então, Saul tinha isso, diferente de Davi. Que soube esperar bastante. Que soube esperar. Olha, Davi é um exemplo de processo. O Senhor unge Davi aqui com Saul no trono, rejeitado por Deus. Saul está rejeitado, reprovado por Deus e ainda passa 40 anos no trono. Isso. Olha, 40 anos reinando, rejeitado por Deus. E Davi automaticamente está esperando. Foi ungido, mas voltou para o rebanho. Foi ungido, mas teve que vencer Golias. Foi ungido, mas teve que viver nas cavernas, nos desertos, fugindo de Saul. Se fingindo de louco. Se fingindo de louco. Presbítero, o senhor concorda que a perspectiva também, a forma como a gente vê o processo, ela muda tudo? Muda. Porque a forma como Davi viu o processo que ele passou, deu alento para ele esperar? Com certeza. E um exemplo disso é José. Eu chamo isso de percepção espiritual. Percepção espiritual. Isso é muito forte. Porque se José ele não entende o processo, ele não entenderia o propósito. Ele disse assim, olha, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus transformou em bem. Para quê? Deus me enviou adiante de vós para a preservação da vossa vida. José entendeu que o processo, agora não vamos aqui massagear o ego de José, dizer que ele entendeu de princípio. Não. O tempo. Trabalhou nele. Eu me lembro, né? Eu não sou muito em contar testemunho, eu gosto mais das escrituras, mas os testemunhos também edificam. Aqui nos bastidores tem alguém, né? Muito importante para mim, que é o meu filho. Tá ali, e ele está ali sentadinho, aprendendo. Ele disse, papai, eu quero ir com o senhor hoje. Eu disse, muito bem, fique perto do seu pai. E quando a minha esposa estava grávida, minha esposa passou por um processo muito grande, que os médicos chegaram a dizer que era ou ela ou ele, né? Minha esposa passou por um processo, a gestação de Daiane foi o tempo todo no hospital. Ela teve um problema no dente. A criança, quando estava sendo formada, precisa de muito cálcio, né? Isso gerou um problema no dente dela, que foi fazer uma obturação, gerou uma complicação. O rosto dela ficou inchado. Teve que fazer cirurgia no rosto, gestante. Sim, foi um processo terrível, mas Deus falou comigo. Eu estava escalado lá na área 19, numa congregação em Casa Caiada. Um culto de domingo, eu fui angustiado para aquele culto naquele dia. Muito triste, meu presbítero, muito triste. Não queria nem ir, de tão angustiado que eu estava. Naquele dia que você fica com um aperto no peito, não entende o que você está passando. Eu estava desempregado na época, tinha pedido demissão, porque achava que ia trabalhar em outro lugar. E a porta se fechou, não abriu. A minha esposa estava trabalhando por causa desse processo, ela entrou no benefício e o INSS na época estava de greve, ela não conseguia receber, então assim, eu tive que, sem saber, tive que dar aula de teclado, aprendia um pouquinho para ensinar, então a gente viveu com R$30. O meu salário era R$30 por mês para eu poder manter a minha casa. Veja que processo. Mas Deus falou assim comigo, num culto de domingo que eu estava escalado, eu acho que eu era auxiliar, só auxiliar. Deus usou um irmão um dia de domingo, não é comum isso, né? Deus usar alguém nos dons espirituais, dia de domingo, culto de portas abertas. Mas ele subiu no púlpito, ele foi andando, saiu lá de trás, subiu no púlpito e disse assim, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Meu Deus. E vou te colocar dentro. Vou te provar por causa da obra que eu tenho contigo. Veja como Deus faz, irmão. Deus me provou a ponto de eu achar que ia perder o meu filho, a ponto de achar que eu ia perder minha esposa, que eu ia perder, não ia ter nem minha esposa, nem ter meu filho. E porta fechada, enfermidade, processo,
falta, escassez, só para eu poder estar onde estou. Só para poder estar onde estou. Então, o processo, ele não pode ser dispensado. Ele é indispensável, porque ele nos prepara para viver o propósito de Deus. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Glória. Se a gente pudesse, a gente continuava aqui. Nem dava. Mas eles querem participar, né? Eles estão pedindo aqui, estão dizendo agora é a vez da gente de participar. E a gente vai chamar o nosso quadro de agora, Quem Disse é Quem? Roda a vinheta. O pessoal de casa já conhece como é o nosso quadro. A gente vai dizer uma frase e vocês vão ter que dizer quem disse e a quem disse. A resposta tem que ser completa. Amém? Quem é que está ganhando? Eles, né? A área 45, né? Então vamos começar pela área 7, né? Vamos deixar eles terem a oportunidade de empatar, de sair daqui felizes também. Vamos lá. Quem disse a quem? Tela 1. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ó, ela chegou, levantou assim. Tá chegando, tá chegando. Quem foi que disse isso? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E aí, querem arriscar? Rapaz, estão muito tímidos. Não quero nem dizer quem foi que disse ou quem escutou. Arriscar, assim, um chute. Nada? Querem passar a pergunta? Eu já disse assim, quero. Então passa a pergunta. Vamos lá, área 45. Vai arriscar? A área 45 tá repassando também? É. Rapaz, essa foi... Paz do Senhor, Amém. meu nome é André. A resposta é os discípulos de Emaús, o caminho de Jerusalém. Quem foi que disse a quem? Quem disse a quem? A Jesus. Disse a Jesus. Quem? Os discípulos de Emaús. Tá no caminho certo. Qual era o nome do discípulo que disse? É bem específico. Porque teve um especificamente que falou essa frase. Que é o único também que aparece o nome no texto. Você tá lá. Cadê, gente? Ajuda ele. Ele chegou lá, no mais difícil. E aí, produção, vai aceitar? A gente vai considerar, porque você chegou muito perto. É, foi. Tela com a resposta. Cleopas disse a Jesus. Muito bem. bom. Você sabia, porque estava escondido aí. Lucas 24. 3-1. Eu tentei, né? Vamos dar outra oportunidade para eles? Vamos, tá vendo como eles são bonzinhos. Aqui é todo mundo amigo, graças a Deus. Vocês de novo, vamos lá. Tela 2. Ou melhor, tela 1. Pergunta 2. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Quem foi que disse a quem? Cadê? Eu passo aí o microfone. Teu nome? Diz teu nome. Pai do Senhor, irmã Camila. Amém. Sou presbítero André, Pai do Senhor a todos. Meu nome é Vitor, sou da área 7. E a resposta é Pedro, que disse para aquele homem que estava na frente do templo chamada Formosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E o homem era o quê? Era coxo. Tá vendo? Só faltou dizer até o versículo do capítulo. Muito bem. Tela com a resposta. Pedro disse ao coxo à porta do templo. 3-2, né? Vamos deixar eles ter a oportunidade de novo ou vou querer responder agora? Ah, sério, não. Passa para eles agora pra gente fazer a última aqui, ó. Tela 1. Escolhei hoje a quem se vais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que disse a quem? Agora tá fácil, né? Eu não acredito que vocês acertaram a primeira, que foi a mais difícil. Pô, mais difícil essa daí. E aí? Escolhei hoje a quem vocês irão servir, olha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué disse ao povo. Ao povo de quem? Israel. Tela com a resposta. Josué disse ao povo de Israel. Muito bem. É porque a área 45 veio de um pouquinho geograficamente mais longe, né? E vocês deram um pouquinho de oportunidade a eles, né? Aí na próxima, quando vocês vierem, aí vocês correm para empatar. Mas a gente entendeu o mistério. E parabéns à área 45. Amém, muito bem. Sem briga, tá? E agora a gente vai para mais um louvor com a nossa cantora Elisa Gabriela. E depois a gente vai para um rápido intervalo. Você com certeza não vai sair daí, vai sentar aí e vai adorar a Deus com a gente. Amém?
quantas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Passos jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, nós já estamos de volta e nós já estamos também no nosso último bloco, né? E eles ficam chateados, irmão, porque toda vez que isso acontece. Porque a gente tem muito mais a aprender aqui com o presbítero Henrique Agnes, que está conosco para explicar a gente que só vive o propósito quem suporta o processo. E antes a gente vai conversar com a cantora Elisa Gabriela também, que ela tem um testemunho interessante sobre o propósito de Deus na vida dela, sobre o processo também, né, irmã Elisa? Conta pra gente aí um pouquinho. Como uma pessoa que já passou e passa por muitos processos, eu acredito que a etapa do processo das provações é indispensável para a gente viver o melhor de Deus em nossas vidas e para assim viver o propósito que Ele tem para nós.
Um processo que me marcou muito foi um período de 4 anos, cerca de 4 anos, que eu estive em depressão. E foi algo bem difícil, mas nesse processo o que me ajudou foi que eu sabia que para aquele processo que eu estava passando havia um propósito de Deus maior para a minha vida. E ali eu me apeguei muito no jejum, na oração, na consagração. Minha mãe, ela sempre louvava comigo, e Deus, ele nunca me deixou só. Ele sempre falava comigo e que estava comigo, mas no tempo certo ele ia me tirar daquele processo. E mesmo sem entender, mesmo assim eu confiava que Deus, ele tinha o melhor para mim. E aí Deus falou comigo e disse que ia me tirar de onde eu estava morando, ia me levar para o outro lado, mas que eu não me preocupasse, que ia ser para Livramento. O tempo passou, a promessa de Deus se cumpriu, e depois que eu me mudei em um culto de domingo, o Senhor usou o escalado daquela noite para dizer que Ele era a vida e que eu ia dormir. E nesse dia eu dormi, no outro dia eu já amanheci curada, porque existem processos que realmente hoje eu vejo as promessas de Deus se cumprindo, e eu agradeço pelo que eu passei, que eu sei que foi para uma finalidade. Amém, glória a Deus. E a gente também já tem pergunta aqui com Pedro Otaviano, da área 7. Irmão Pedro? Pai do Senhor a todos. Minha pergunta é se um cristão pode morrer sem cumprir o seu propósito, que de uma forma que isso não influencie nos seus processos de salvação. Bom, no processo da salvação. É a frase que a gente citou hoje, né? Quem tem promessa de Deus não morre não, tal, aquele negócio, isso é verdade. Bom, vamos lá. Depende do que se vai responder aqui, vai influenciar na salvação ou não, né? Que propósito é esse? Né? Que propósito é esse? É um propósito de santidade, é um propósito de parecer-se com Cristo, aquilo que eu falei no início, né? Mas quando se trata de uma vocação, uma chamada, né? Que a linha é mais essa daqui que a gente está tratando, é possível sim um crente fiel a Deus, alguém que morreu em Cristo, não ter cumprido o seu propósito, sem que interfira na sua salvação. É possível sim. Por quê? Porque a promessa ela vem de Deus. Promessa é uma coisa, salvação é outra. Propósito é uma coisa, salvação é outra. Se por negligência minha, em algum momento da minha caminhada eu tiver um deslize, falhar, ou mesmo negligenciar o processo que Deus preparou para que eu seguisse, né? E acaba com que eu não cumpra o meu propósito. Por que eu estou falando isso, dos deslizes, etc? Porque tem gente em casa que está assistindo que hoje vive frustrado, porque perdeu algumas oportunidades de Deus na vida. Mas isso não vai afetar a salvação da pessoa. Deus perdoou, por exemplo, alguém que tinha uma chamada de Deus, que vivenciava os processos, mas no meio do caminho fracassou, perdeu aquela oportunidade. Ou desistiu, né? Desistiu. São vários aspectos, né, que faz uma pessoa não viver o propósito de Deus. Então, cada um sabe o que está vivendo. Mas essa pessoa é fiel a Deus, é um crente de verdade, vai chegar no céu. É isso que a gente espera, né? Dependendo da vida da pessoa. A gente está falando aqui de uma pessoa que vive uma vida de santidade, uma vida íntegra diante de Deus, que segue os padrões da palavra de Deus, e ela vai para o céu. Agora, a questão do propósito, isso vai muito do meu relacionamento com Deus. É muito do meu relacionamento com Deus. Eu, por exemplo, não tenho essa opção aí de desistir. Eu não tenho essa opção de desistir. Mas se eu entrar num caminho tortuoso, num caminho obscuro de pecado, eu com certeza não vou viver o projeto de Deus para a minha vida. Eu tenho consciência disso. Que lá na frente eu me arrependa, venha me arrepender e acertar os meus passos com Deus, amém. Vai morar no céu, filhão. Mas propósito que Deus escolheu você para viver, tem coisas específicas que você não vai viver.
Porque Deus, ele é sério. Deus é sério. E tem oportunidades que elas são únicas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sansão é um exemplo disso. Eu não vou falar aqui do aspecto da salvação de Sansão, porque a salvação nesse aspecto aí é um mistério. Aí é com Deus, eu não posso entrar nisso aí, né? Mas Sansão foi alguém que interrompeu o propósito de Deus na vida dele. Isso. Por conta de ações precipitadas. Sim ou não? Sem dúvida alguma. Então, lá no momento do erro, da falha, do processo que ele está enfrentando agora, de consequência, ele se arrependeu. Ele clamou a Deus, ele pediu uma nova chance, Deus deu uma nova chance a ele, ele vem, recebe o poder de Deus novamente sobre a sua vida, mas interrompeu. Isso que o senhor está falando é muito pertinente, porque quando o senhor estava falando de José, me veio isso aqui na mente. Geralmente, a gente suporta esses processos todinho para viver um propósito de Deus, e geralmente esse propósito é muito maior do que a gente. O senhor falou que José vivenciou aquilo dali, e Deus alcançou ele e tudo mais e tal. E no propósito que Deus tinha para José, o senhor citou, Deus fez isso aqui para conservar a gente, porque o propósito era muito maior do que o próprio José. Era para conservar o povo de Israel, para que a nação de Israel vivenciasse tudo aquilo, etc. A mesma coisa Sansão. O propósito da vida de Sansão era muito maior do que o próprio Sansão, que era proteger o povo de Israel. Imagine aí, a negligência de Sansão fez com que ele não só não vivesse completamente o propósito dele, como também fizesse o povo sofrer, porque ninguém talvez lembra disso, mas assim, o povo, quando Sansão foi preso, cegaram ele, deixou ele preso aquele tempo todinho lá, até o cabelo dele crescer, ficou sendo subjugado pelos filisteus. Pois né? não. A gente percebe que a gente precisa ter algo na nossa mente, que quando se trata de propósito de Deus para nós, não está ligado apenas a mim. Não é algo exclusivo meu. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Eu sou mais bonitinho, sou mais bonito, especial. o melhor de todos os tempos. Não tem nada a ver com você. Você faz parte de algo de Deus. Mas o propósito de Deus é para a glória do nome dele e tem a intenção de abençoar vidas. A nossa vida está ligada à vida de outros. O propósito de Deus para nós está ligado à vida de outros. Sempre foi assim. Vamos lá. Propósito de Deus na vida de José, ligado à preservação da nação de Israel. Isso. Propósito de Deus na vida de Moisés, ligado à libertação do povo. O propósito de Deus na vida de Davi, ligado à preservação da linhagem do Messias. Perfeito. E Deus colocar alguém segundo o coração dele ali. Sempre está ligado a Deus, sempre está ligado ao povo de Deus. O propósito de Deus em enviar Jesus, salvar os homens. Entende? Então é por isso que, como o propósito de Deus está ligado a pessoas, Deus vai ferir a gente. Às vezes eu digo isso, tem pessoas que até na internet me criticam. Como é que Deus me fere para sarar a outros? É porque não entende. É justamente isso, né? Não entende a linguagem, entendeu? A linguagem poética que há nisso aqui. E o sentido espiritual. É que Deus vai me submeter a processos que vai me gerar dor, vai me gerar marca, vai me gerar sofrimento, vai me gerar lutas e etc. Para que simplesmente eu seja instrumento para outras vidas. Presbítero, inclusive, a próxima pergunta, ela tem bem a ver com isso que eu estou falando. Já vou emendar, porque eu sei eu continuar a resposta. Certo. Diz assim, qual deve ser a postura de quem deseja viver o propósito, mesmo sem entender completamente o porquê de certos processos? Tem hora que a gente faz assim, não estou entendendo nada, mas vou ficar aqui, vou seguir. O que é que faz assim, a pessoa ter essa convicção? Primeiro, a fé. A fé é o que me move, é o que te move, é o que nos move, sim ou não? A fé. Abraão, que foi que fez Abraão dar um passo daquele de largar tudo? Como é que o camarada abre mão de tudo, das riquezas e etc., do bem-estar, de estar junto com a família, para ir para um lugar que ele não sabe nem onde é? É fé. E essa questão do relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença na vida da gente. Porque quando você começa a conhecer a Deus mais de perto, você não entende o trabalhar de Deus, mas você começa a entender mais ou menos como Deus trabalha. E quem eu sou nele, né? E quem eu sou nele, né?
Porque Deus vai, antes de Deus usar qualquer pessoa para falar para ti o que Ele tem contigo, o propósito dele, Ele gera um sentimento dentro de você. Ele fala com você. Ele fala com você em sonhos. Você tem inclinações para aquele propósito, mesmo você sem saber, até de forma inconsciente. Você vai se direcionando. Você vai se direcionando. Deus, e na realidade é o Espírito, né, que vai lhe direcionando para aquele propósito. Ele opera em nós tanto querer como efetuar. Como efetuar. E às vezes você não tem nem noção, às vezes você nem entende. Como, por exemplo, Samuel. Está ali, é uma criança, está dentro do templo. Ele não entende porque a mãe fez um voto. Vê. Ele é uma criança, irmão. Depois do desmame que ele foi entregue no templo. O desmame, ele era uma criança ali de 6, 7 anos de idade. Uma criança mais nova do que o meu filho. Ser deixada no templo para ser cuidado pelo sacerdote. A mãe dá tchau para ele, o pai dá tchau. Vai ficar aí. Por quê? Ele não entende o processo. Mas tem um propósito, porque Deus está preservando ele para substituir aquela geração perversa, para colocar Samuel no lugar deles. Então veja, ele não entende. Que postura eu tenho que tomar? Confiança em Deus. A confiança, a aproximação de Deus. Porque à medida que eu vou orando, que eu vou desfrutando de uma amizade, de uma comunhão, o Espírito vai dizer assim para mim, confia em mim. Confia em mim. Porque quando eu confio em Deus, eu deixo Ele guiar a minha vida. Quando você confia numa pessoa, a pessoa diz assim, olha, vamos por aqui que aqui é melhor. Você não conhece o caminho, mas você sabe que aquela pessoa conhece. E você também confia nela. Se for uma pessoa negligente, uma pessoa displicente, você diz, não, eu não vou muito pelo que fulano fala, não. Eu não vou na dele, não. Porque geralmente o que ele fala dá errado. Mas quando você sabe que é uma pessoa de respeito, uma pessoa séria, que ela diz assim, vai por aqui. Aí você confia e vai. E é assim com Deus. A gente pode descansar no caráter dele imutável. Entendeu? O caráter de Deus. Em Deus não há sombra de variação. Isso. Não tem como desconfiar de Deus. Deus é confiável. Dá uma glória. Glória. Deus é confiável. Deus é confiável. Então quando ele diz assim, venha comigo. Eu vou lhe guiar. Eu vou lhe levar. Confie na minha direção. Eu vou levar você para onde eu quero. Mas, Senhor, eu não estou entendendo, não. Preciso entender. Aceite. Quando você confia nele, tem um relacionamento com ele, você olha assim e diz, realmente, só basta eu confiar e descansar. Porque eu conheço o meu amigo. Eu conheço o meu Senhor. Ele não quer o mal para mim. Ele não quer o mal para mim. Ele não me prova para me matar. Ele me prova para me aperfeiçoar. Então essa amizade, esse relacionamento com Deus, essa afinidade que só se desenvolve na oração é especial. Você pode me dar esse raciocínio aqui para uma reflexão para a gente, já que a gente está chegando no final do programa, mas a gente queria ouvir essa reflexão, aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Eu não planejei, né? Mas eu quero dizer uma palavra para aqueles que nos ouvem. Suporta o processo. E suportar o processo não é fácil. Vai ter desprezo, vai ter angústias, vai ter momentos de desespero, vai ter dia que você vai querer parar, vai ter dia que você vai querer largar tudo porque você não está compreendendo os caminhos que Deus está te levando. Mas Deus tem seus caminhos na tormenta. Deus tem seus caminhos nos desertos. Deus tem seus caminhos no vale da sombra da morte. Os caminhos são de Deus. E você também é de Deus. E Ele te leva pelo caminho que Ele quiser te levar. Deixa Ele te guiar. Ele é teu amigo. Deus é confiável. Confia no caráter imutável de Deus. Ele te prova, não é para te matar. Ele te prova, não é para te ver chorar. Ele te aperta, não é porque Ele não te ama. Pelo contrário, Ele está te submetendo a este processo para que tu estejas pronto e pronta para viver o propósito dEle na tua vida. Tá doendo, não tá? Deus sabe que tá doendo. O espinho tá na carne, tá? Mas isso aí é simplesmente para te manter nos trilhos da dependência de Deus. A prova, o espinho, as dificuldades é apenas para te alinhar ao propósito de Deus. Deus não quer te perder, Deus está te defendendo de ti mesmo, que muitas vezes quer te tirar. Você mesmo quer sair do projeto de Deus. Aí Deus, como te ama, Ele te cerca
com as cordas de amor dele. Ele te prende, ele te prova, ele te põe num processo. Para quê? Só para te aprovar e te fazer mais íntimo dele. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode orar também pela gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui com a gente. Amém. A glória de Deus está no nosso meio. Todos nós aqui somos provados. Não é? Se não tiver prova, não tem para quem estar aqui. Né? Então vamos abraçar. Olha, isso aqui Deus vai me provar pelo que eu estou dizendo aqui. Pode ter certeza. Deus vai me provar pelo que eu estou dizendo aqui. Tudo que a gente fala, ensina, Deus prova a gente. É verdade. Eu vou orar. Mas veio algo aqui agora na minha mente. Eu era um adolescente de 14 anos e eu recebi a minha primeira oportunidade para pregar num culto de talentos. Eu tinha bem novinho. E eu recebi uma oportunidade para falar no culto de talentos. E eu falei sobre Jeremias capítulo 1. Eu preguei 10 minutos. Foi a mensagem mais longa da minha vida. 10 minutos. E quando eu terminei de pregar, a minha dirigente da União chegou para mim e disse assim: Deus vai lhe provar em tudo que você pregou. Em tudo que você pregou. Eu falei sobre Jeremias 1, dei aquela palavra, os sofrimentos não vão te tirar da presença de Deus. Eu disse, Deus vai lhe provar em tudo que você falou. E Deus tem me provado até hoje. E sempre que eu estou em um processo, porque a gente nunca sai dele, eu lembro do que a minha dirigente me disse. Deus vai lhe provar em tudo que você falou. Eu sei que eu vou ser provado por Deus pelo que eu estou dizendo aqui. E nós vamos ser provados. Deus vai colocar a nossa fé em prova para saber se realmente confiamos ou não no processo que Ele nos colocou para vivermos o propósito dEle. Amém ou não amém? Amém. Está pronto para abraçar assim o processo? Só vive o propósito quem abraça o processo. Não abra mão, não corra, não desista. Suporte. Agora suporte aqui, ó, de joelho e com o rosto no chão, porque Deus vai lhe dar vitória. É bom ser crente. Orar? Vamos orar? Se puder curvar a cabeça. E vamos orar, vamos nos quebrantar diante do nosso Senhor. Amém. Falar para Ele onde está doendo, os processos que estamos vivendo. Vamos expor diante dEle. Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. É bom estar aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É bom estarmos reunidos aqui. Nos ajude. Oh, Senhor, Tu tens as Tuas formas, Tu tens as Tuas fornalhas, Tu és o dono das fornalhas. E Tu passa os Teus filhos pelas fornalhas. Tu provas a quem Tu ama. Tu prova para nos aperfeiçoar, para tirar de nós aquilo que não Te agrada, para nos lapidar. Tu és oleiro. Aleluia. Aleluia. Nós somos barros, Senhor. Estamos nas Tuas mãos. E muitas vezes não compreendemos os caminhos que Tu nos leva. Muitas vezes não compreendemos os processos e dizemos, por quê, Senhor? Para quê, Senhor? Ah, mas os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Teus caminhos são mais altos, são perfeitos. E às vezes Tu nos envolve em um processo e Tu estás nos habilitando para algo que está tão distante de nós ainda, que não foi concebido na nossa mente, que não desceu ao nosso coração. Ah, mas é um preparo, é as fases, é o processo da lapidação. Oh, Senhor, e às vezes as indagações vêm no nosso coração porque somos seres humanos, mas hoje estamos prostrados diante de Ti, Senhor, Te pedindo, nos ajude a suportar. Como Tu fizesse com Paulo. Paulo não entendeu o porquê do espinho, mas o espinho era para mantê-lo na dependência da Tua graça e para mantê-lo nos trilhos do propósito, para que ele não se exaltasse. Tu estavas defendendo Paulo dele mesmo, Senhor. E não entendemos as dores, os espinhos
espinhos, os processos, as provações, o processo de extração que Tu nos submete, Senhor, mas nos ajude a entender, Espírito, dai-nos a mente de Cristo, para que no momento do Getsemane possamos dizer: ah, Pai, faz a Tua vontade. Que não seja feita a minha, mas que seja feita a Tua vontade. Nos alinha ao Teu propósito. Nos alinha ao Teu propósito. Nos alinha ao Teu propósito e nos dá graça para suportarmos o processo. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Ô, glória. Falar dele, Ele vem, irmão. Nós Ele estamos vem. sentindo a presença do Senhor. Ele aqui. vem, Ele está aqui com a gente. Amém. Não está falando dele? E a gente... Fica oportunizado também você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, não é? Por muito eu resistir a esse processo. É verdade. Chegou o dia de passar pelo processo. Vocês sabem que eu sempre resisti, né? Que eu sou muito tímido. As pessoas às vezes não percebem, mas eu sou muito tímido. Eu tenho vergonha de aparecer na TV, de falar em público. Mas Deus tem me ajudado. Deus tem me ajudado a vencer este medo, essa timidez. E é por isso que eu estou aqui, né? Com a graça de Deus, quero agradecer ao nosso pastor presidente, o meu pastor, o nosso pastor tem sido um canal de bênção para a minha vida, um instrumento para Deus cumprir as promessas na nossa vida, né? Também louvar a Deus pela vida dos meus amigos, né? Andrezinho e Camila, é assim que eu chamo, Camilinha, né? São amigos e que Deus possa abençoar vocês, toda a equipe da Rede Brasil, que tem sido uma bênção para a minha vida e todos esses jovens que estão aqui, né? Toda a equipe, que Deus abençoe. Só gratidão, só gratidão. Amém. Amém. Vou lhe ajudar, viu? Mande a saudação para minha amiga. Vou também mandar a saudação para minha esposa. Olha se eu esqueço, dá trabalho, né? O filhão está aqui, ela não pôde vir por causa de umas atividades que ela tem. Foi preciso, né? Foi preciso. Mas aí eu quero mandar uma saudação para minha esposa, um beijo, um abraço e dizer que eu te amo, meu amor. Amém. Espaço No próximo ela vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agradecemos a presença honrosa do presbítero Agnes, Henrique Agnes, nosso amigo. Queremos agradecer também, mandar uma saudação, né, para que eu me esqueci, os últimos programas, vou mandar uma saudação para o irmão Márcio, do restaurante ali Picanha do Índio, ali na Avenida Norte. Deus abençoe, irmão Márcio, está sempre acompanhando a gente, em nome de Jesus, né? Amém. Também queremos agradecer a cantora, irmã Elisa. Obrigada, irmã Elisa, pela sua presença aqui conosco hoje. Amém. Para mim foi uma honra. Amém. Volte sempre. E também os jovens, né, que participaram, interagiram e receberam de Deus, estão saindo daqui fortalecidos. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Agradecendo também aos coordenadores, né, por permitir que vocês estivessem aqui com a gente. E estamos encerrando mais um programa, estamos saindo daqui, de fato, renovados, prontos para caminhar por mais um tempo, né? E Jesus vai nos fortalecer e a gente vai atingir o propósito. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai de louvor com a irmã Elisa. Vamos louvar? Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se
E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.